Fala designer, nesse vídeo eu vou compartilhar com você o resultado de uma mentoria que eu tive com um aluno lá do meu treinamento, o Novo Designer. E nele o objetivo foi mostrar a capacidade que, independente da qualidade das fotos do nosso expert, a gente consegue chegar em uma qualidade melhor de criativo para esse lançamento ou para esse produtor que você vai estar acompanhando. Então aqui tá a arte que ele me mandou primeiro, né, falando para mim, pô Eric, me dá uma força e tal, que eu vou apresentar pro cliente, o que você acha e tudo mais. E aí eu vi algumas coisas que poderiam ser melhoradas, tá? E aí galera, eu não falo nem em questão de design, porque isso é evolutivo de cada um, aos poucos você vai melhorando, vai evoluindo, vai pegando olhar mesmo, percepção, entendeu? Mas aqui a real que eu falei pra ele assim, que quando eu vi essa arte, daria pra melhorar bastante, então foi assim que ela ficou dessa forma. E agora eu vou te mostrar o que eu fiz aqui para deixar nesse nível, ou seja, tirar o criativo dessa etapa para essa nova etapa. Então eu tô aqui dentro do Photoshop, eu tenho o artboard aqui, eu vou criar um novo aqui do lado para você visualizar dentro do mesmo arquivo tudo que eu fiz. E aí eu vou vir mostrando para você do background até lá em cima tudo que eu fiz. Bom, então eu vou arrastar essa minha primeira layer, BG, segurei o Alt e vou duplicar aqui para dentro. O que tem nessa layer aqui? Vou desativar esses dois olhinhos aqui para te mostrar. Ele comentou comigo que essa expert dele, o público direto dela, são pessoas que vivem de aluguel e ela vai dar uma mentoria durante 7 dias, 7 lives às 7 horas da manhã, mostrando para essa galera como que elas poderiam literalmente se libertar do aluguel, ter a própria casa, o próprio apartamento, enfim. Então de início fui ali mesmo no Pixel, pesquisei por apartamento. São duas fotos aqui, então vou segurar o Shift aqui para desativar essa máscara que eu tenho na imagem. São duas fotos normal aqui, jogadas aqui no fundo. Então vou deletar aqui esse Layer Mask, tá bom? E vou criar aqui uma nova máscara na opção de máscara. Vou apertar o B para pegar meu brush, vou aumentar o tamanho dele, mais ou menos até aqui. Com a layer preta, né, com a cor preta aqui selecionada na minha aba de cores, eu vou aumentar aqui o tamanho e vou apagar. Para mim não importa muito a informação que vai vir de fundo, tá? Por quê? Porque depois eu vou jogar os efeitos por cima, então é só para demonstrar que existem ali alguns objetos no fundo da imagem. Vou dar uma passadinha aqui também nessa parte de baixo, só para ele sumir tudo, porque até aqui vai ficar preto, né? Então não tem problema aqui ficar dessa forma. Depois eu vim aqui, ó, Effects, e criei um Black e White, que é a mesma coisa que tá aqui, tá? Então vou deletar esse antigo e vou deixar esse novo que eu criei com você. Depois a gente precisava o que? Baixar a iluminação desse fundo, né? Então eu vim aqui também novamente no Adjust My Layers, criei um Curves. Clica aí em Curves, vai abrir para você assim, o curve selecionado, vou clicar duas vezes, ele vem assim, original, né? Então você vem aqui, ó, e puxa para ele baixar a luminosidade do background. E para mim tava tudo bem, assim, o background ficou pronto. Depois a gente tem o recorte do expert, vou segurar o Alt que vou duplicar para ela vir aqui para nossa nova layer. De fundo aqui eu criei uma sombra preta. Como que eu fiz isso? Deixa eu desativar isso aqui. Vou desativar todos esses efeitos que eu coloquei em cima dela. E a foto original é essa daqui. Geralmente eu sempre peço para que a pessoa que vai trabalhar junto com o expert peça uma boa foto, né? Essa daqui é uma foto dela que ela tirou no escritório e tudo mais. Mas tudo bem, se a pessoa não tem, a gente trabalha com o que tem e faz o milagre ali do criativo, né? Eu criei uma layer nova aqui no fundo, tá? Vou criar aqui uma layer nova. Essa layer preta que tá aqui aparecendo para vocês, ó, vou acender ela, tá por trás dela. É só um borrão preto que eu venho aqui na minha cor, aperto o B, deixo o meu brush grande, meu flow aqui do brush, ele tá 40% e eu dou umas passadas assim, ó, literalmente desse jeito aqui, com o brush um pouco maior. E você passa assim. Com isso, eu crio essa camada do fundo aqui para dar essa sombra por cima. Então, beleza, deixa ela ativa aqui. A gente definiu que seguiria com a cor amarela como cor principal de contraste para chamar a atenção. Então eu precisei criar uma iluminação atrás dela. Essa iluminação é muito simples, você cria uma nova layer, deixa ela em Screen, aí eu vou desativar a antiga aqui para você ver eu fazendo. Vem aqui na cor amarela, mais ou menos aqui, ela está em Screen, aperta o B para pegar o seu brush, deixa ele grande aí, ó, igual tá aí na minha tela. Dá uns cliques, diminui ele, dá mais uns cliques, diminui ele, dá mais uns cliques para ficar mais direcionada a luz. E assim você faz a luz de fundo do expert. Depois, o que eu precisei fazer aqui com ela? Então, eu precisava ambientar ela, né? O que seria o ambientar? Tá vendo que a cor dela ainda não tá amarelada, igual tá aqui? Ela tava com uma foto um pouco branca, então eu precisei inserir um Curves. O que eu fiz com esse Curves aqui, ó? Eu abaixei a luminosidade, igual eu fiz com o background.
Eu vim aqui, ó, literalmente abaixei a luminosidade dela. Porém, tá vendo que tem uma máscara aqui? Deixa eu desativar essa máscara. Eu abaixei a luminosidade inteira dela. Vou deletar essa máscara. Eu vou criar uma máscara nova, tá vendo? Ó? Quando você cria o Curves, ele deixa a foto literalmente assim, né? Mas eu queria deixar escuro só essas partes aqui da roupa dela, que tava meio lavada, entendeu? Então eu precisava direcionar a luz pro rosto. Eu venho aqui, ó, crio uma nova layer, uma nova máscara, aperto o B e eu preciso apagar onde eu não quero. Então eu não quero aqui no rosto dela, eu quero o rosto dela claro. Porém, a roupa, ó, como que a roupa fica junto com o cabelo aqui, tá vendo, ó? Que aí o cabelo ajuda também, né? A questão do recorte, então ele vai juntando junto com o fundo aqui. Depois, o que eu fiz? Venho aqui, novamente, crio aqui um Color Balance, ou um balanceamento de cor. Vou ligar ele aqui. Tudo que eu fiz nesse Color Balance foi puxar um pouquinho pro amarelo, né? O seu vem assim, então eu puxei um pouquinho pro amarelo, puxei um pouquinho de magenta para ela dar um pouquinho de vermelho ali, né? E aqui eu puxei um pouquinho pro azul para ele dar uma... não ir pro totalmente vermelho, né? Senão ela puxaria para esse tipo de tom. E eu não queria, eu queria um pouquinho mais pro azul aqui mesmo. Pouca coisa, nada demais. Depois eu precisava fazer com que essa minha iluminação do fundo ela viesse sobrepor, né? Para poder ambientizar a Expert aqui por cima. Então eu precisava criar uma iluminação em cima dela aqui, ó. Se a gente visualizar, vem umas rebarbas de luz aqui, vem aqui no rosto dela e no cabelo, né? E foi assim que eu criei essa primeira layer. Essa primeira layer nada mais é do que uma nova layer em screen também, que é iluminação, com o mesmo amarelo, eu aperto o B. Ela tá dentro da Expert, tá? Você tem que segurar o Alt, tá vendo a setinha aqui, ó? Quer dizer que essas layers todas estão dentro da foto da pessoa, senão elas estariam fora, tá vendo, ó? Aí você tem que jogar todo mundo pra dentro. Tô com essa layer nova, eu vou fazer essa camada aqui de cima que eu já tinha feito, tá? Vou replicar ela. Peguei, apertei o B, dou um clique, dou 2, dou 3. Por quê? Porque essa luz começa a vir lá do fundo e passar aqui pra frente, tá vendo? Ah, Eric, mas não tá vindo nenhuma luz de fora. Por isso que a gente vai fazer essa luz vindo daqui de fora. A gente vai fazer ela vindo daqui pra cá, pra bater aqui no rosto dela. Mas eu já sei que eu vou colocar uma luz aí depois, então eu já direciono aqui, direto aqui na mão mesmo. E um pouquinho aqui também se eu quiser. E aqui a mesma coisa, ó. Eu só fiz uma luz um pouco mais forte em cima dela. Mesma coisa, ó. Screen, aliás, aqui tá até normal. Posso colocar até screen. Posso diminuir um pouco a opacidade, que agora no screen ficou forte pra mim aqui. Ou deixa ela normal mesmo e não tem problema nenhum. Tá? Mesma coisa dentro dela. E aqui depois vem um Curves, né? Vou ligar esse Curves aqui pra você ver o que eu fiz. Eu senti que a imagem dela tava um pouquinho lavada, tá vendo? Então eu só queria um pouquinho de saturação. Peguei aqui no meio e puxei para baixo para área escura. E aí ele deu uma melhorada aqui para mim na questão da imagem, ó, tá vendo? Ó? Se eu puxo muito, ela fica escura. Então eu queria mais ou menos um pouquinho aqui assim e tá ótimo. E aí para você criar o Curves, mesma coisa. Vem aqui Adjustment, Curves e vem aqui, pega aqui, ó, no meinho e faz assim. Depois veio a luz que tá em cima dela, tá vendo que tem uma luz que tá fazendo a borda dela aqui? É a mesma lógica, tá vendo? Uma layer nova em screen. Vamos fazer aquela de novo. Vou desativar. Cria uma layer nova. Segura o Alt e joga pra dentro da Expert. Tá todo mundo dentro dela, né? E aí eu diminuo o brush bem pequenininho. Seguro o Alt, dou um zoom aqui. E aí aqui eu gosto mesmo de fazer na mão. Tem gente que gosta de fazer a sombra interna, tudo bonitinho. Eu vou fazer aqui na mão desse modo aqui só pra você ver mais ou menos como eu fui fazendo, tá? Mesma coisa com o brush. Você vem pintando, ó. Vem pintando, vai direcionando essa luz, pode fazer assim, tá? E aí você vai gerando a luz vindo ali do fundo, o amarelo batendo aqui nas coisas. Lógico que aqui eu tô fazendo, né, no modo mais bruto para você ver com força como é que fica. Mas você tem que melhorar ali na questão da sua mão aí para não ficar uma luz tão forte, tão dura, né? Aqui eu tô forçando para você ver como que eu fiz. Com isso, eu gerei essa luz interna aqui, ó. Que literalmente é isso que eu fiz, porém com a mão mais leve. Aqui eu deixei a mão pesada para você ver ela demarcando mesmo, tá? Mas tudo que você tem que fazer é deixar a mão leve aí para não pegar muito forte. E também a questão de ajuste, depois se você ver que não ficou bom. O que eu precisei fazer aqui agora? Eu deixei aqui como luzes e partículas, que é para você ver. O que eu fiz aqui nessa imagem? Eu vim, joguei no Google aí Particles Yellow, né, normal, vai aparecer aí na tela, digita dessa forma, vai lá em imagens, e aí tem essa imagem aqui, ó, que eu vou deixar 100% para você ver. E vou tirar ela do modo screen também, normal.
Tá vendo? É uma imagem preta com as partículas amarelas, normalzinha, ó, tá vendo? Que tem esses efeitos aí muito doido. Vim aqui, deixei ela em screen, que aí some os pretos, fica só as partículas. Joguei em cima dela. Depois eu joguei um levels aqui, ó, pra dar uma escurecida no todo daqui pra baixo. Tá vendo que eu não tô direcionando nada? É um levels, vem aqui, ó, levels. E aí eu só puxei um pouquinho aqui, ó, desse lado pra escurecer, ó. Você vê aqui, ó, eu puxei pra dar uma escurecida no todo. Depois tem aqui a iluminação das bordas, tá vendo, ó? Que é o que eu falei, que direcionaria pro rosto dela, né? Então você vem aqui, ó, cria uma layer nova, deixa essa layer em screen para virar luz, continua com o mesmo amarelo, que é a sua fonte de luz. Vou aumentar aqui, ó, meu brush, apertar o B, aumentei o brush e aqui é um clique, 2 cliques do lado de fora, um clique, 2 cliques aqui e beleza. Para mim já fica bom assim. Se eu achar que devo diminuir a luz, eu venho aqui, abaixo a opacidade, aumento, enfim, isso vai pelo gosto de cada um, tá? Depois, essa sombra superior é a mesma coisa dessa sombra do background aqui que eu utilizei, né? Da Expert aqui, ó. Lembra que eu fiz um risco preto e joguei por baixo dela? Eu também fiz um risco preto, só que eu joguei por cima dela agora, ó. Ó, tá vendo? Agora tem uma luz lá, preta lá por baixo dela, mas tem também uma sombra superior. E essa sombra superior, como é que faz? Então, vamos lá. Cria uma layer nova, pinta de preto, aumenta o brush para ficar grande e passa na imagem. Ah, ficou muito em cima dela. Aperta Ctrl T e puxa aqui, ó, na aba de baixo, que aí você tem controle sobre o que você quer fazer com essa iluminação. Depois veio aqui o cadeado 1 e o cadeado 2, que é isso aqui, né? Porque é literalmente para... A ideia, a referência aqui é acabar com a trava ali que você tem com a questão de aluguel, né? Então, referência de casa, portão e tudo mais, você ter controle sobre o que você quer. E aí o cadeado veio como referência. Então, vou jogar aqui, ó, cadeado aqui por cima e vou jogar esse outro cadeado aqui por cima. Vou mostrar o que eu fiz com um para você ver o que acontece. E aí a gente faz com os outros a mesma coisa. Esse cadeado tem o quê? É um cadeado normal, vou desativar os efeitos que tem nele, tá? É uma imagem normal de cadeado. Porém, você vai lá em... Deixa eu deletar esse efeito que tem aqui dentro dele pra gente refazer o efeito. Tá aqui, ó, o cadeado sem nada de efeito dentro. Deixa eu desligar tudo isso aqui. Cadeado puro, igual você pega da internet aí, tá? Então vai lá em Filter, Blur, e aí não Gaussian Blur, Motion Blur, né? Movimento. E aí eu coloquei um movimento aqui, que aí você pode mexer na mão aí o tanto que você quer o movimento. Tinha deixado mais ou menos assim e tal. Então, pra mim já funcionou. Então, Filter, Blur, Motion Blur. Depois, esse cadeado, ele tava com uma cor meio que veio original da internet. Então, eu precisava ambientar ele também. O que eu fiz? Criei um Color Balance, tá? Vou até puxar um pouquinho mais aqui pra você ver o nome ali. Um Color Balance. Então, vamos aqui, ó. De novo, Adjust My Layer, Color Balance. Vai cair aqui pra você. Vou dar 2 cliques, tá aqui meu Color Balance. Coloquei, ele vem assim original, puxei pro amarelo, tá vendo? Por quê? Porque aí eu tô ambientando, dizendo que ele tá vindo aqui, ó. Ambientando, dizendo que ele tá vindo aqui pra ficar igual ao fundo. Tá vendo como que ele fica dentro da imagem, fazendo parte da iluminação? Depois eu fiz um levels aqui de luz mesmo, tá? 100%, ó. Vou tirar tudo. Como que faz isso aqui, ó? Vem aqui, clica no Adjust My Layers, de novo, Levels. Direciona para dentro do cadeado, segurando o Alt, tá vendo? Ó, que aparece essa setinha, segura o Alt. Vou desativar o de baixo para você ver que não tem nada de efeito nesse. Eu só iluminei ele assim, aliás, a partir do meio, eu iluminei e deixei uma cor mais clara. Depois eu cliquei aqui, ó, na questão da camada, apertei o B. Ou você faz Ctrl I para inverter a camada e ela ficar preta, e aí, ou seja, não tá aparecendo nenhum efeito. E aí, se eu passar aqui agora com o branco, que é para revelar, ele vai aparecer para mim a iluminação do cadeado. Ou você vem aqui, deixa eu deletar essa máscara. Ou você vem aqui, vai estar assim a máscara, e você vem apagando literalmente com o preto aonde você não quer. E aí dá no mesmo. Só foi uma iluminaçãozinha para continuar dentro da imagem. Tá? E aí, com isso, eu fiz o levels do cadeado. Show de bola. Então tá aqui o cadeado prontinho. E aqui em cima tem um Curves. O que é esse Curves? Para dizer que esse grupo do cadeado
tava muito claro, ó, como ele tava muito, sabe, tipo, fazendo parte da imagem. Então eu precisava tirar um pouco de foco dele. Eu abaixei a luminosidade dele para dar foco 100% no centro da minha criação aqui. Repete o cadeado 1 e o cadeado 2. Só tá aqui em cima ele do mesmo jeito que o outro. Depois a gente vem para a parte do logo, que não tem nada de novidade, nem vou mostrar aqui, só vou dizer que fonte que é fonte, essa fonte Buenard aqui, ó, Buenard, que tá o desafio, e aqui também Buenard Bold Pro 777, que é o desafio 777, né? 7 dias, 7 lives e 7 horas. Aqui também vem o texto Liberte-se, que é o de cima aqui, ó. Vou jogar aqui para cá. Mesma coisa, fonte, é a mesma fonte, só que essa daqui é a Teco. Fonte Teco, que ela é mais quadrada, justamente para blocar a imagem aqui no centro, com a cor amarela. O amarelo FFCC34, para chegar nesse amarelo aqui. Então, beleza, fonte padrão, não tem o que fazer. Aí vem aqui, ó, uma partícula que é... Só tem literalmente uma imagem da partícula, que eu fiz o quê? Não tem a partícula do fundo que a gente usou aqui no fundo? Eu dupliquei ela para cima da imagem. Só que com isso eu baixei a opacidade dela para não ficar tão forte, né? Então vou abrir aqui, ó, e eu coloquei ela com 10% apenas. Se eu aumentar, ó como ela tá forte aqui, tá vendo? Então eu deixei ela com 10% só para dar um efeitinho em cima do preto aqui e beleza. Depois vem o último texto pra gente finalizar, que tá aqui por cima, que é o 7 horas, 7 lives, que eu selecionei os 7 lives e dei Alt Delete para pintar com a cor que tiver aqui, ó. Você seleciona uma cor, seleciona o texto e dá Alt Delete. Ele vai pintar com a cor que você selecionou lá em cima. O criativo ficou dessa forma. Depois eu vou desativar aqui, esse foi o que a gente acabou de fazer. Vim aqui, cliquei na última layer, cliquei na primeira, Ctrl Alt Shift E para criar uma imagem única, Filter, Camera Raw para dar um talento nessa imagem, para ele dar uma subida nas cores e tudo mais. Então vem aqui em Basic, vou aumentar um pouco da exposição, vou dar um pouco de contraste para esse preto, dar uma vida, né? E aqui eu utilizei também um Detail, né? Dentro da aba Detalhe aqui o Sharpening. Vem aqui, ó, se eu vou forçar para você ver, tá vendo que ele dá tipo uma cara de cartaz e tal? E aí você deixa assim. Tô vendo que eu não fiz uma coisa aqui, que foi dar o Gaussian Blur nessas imagens do fundo aqui. Então vamos lá, No, eu nem vou cortar isso aqui para você ver que é normal. Don't, cancela. Vim aqui no meu BG, ó, cliquei no grupo, Ctrl J para duplicar o grupo do meu BG, tá? Então ele vai duplicar aqui minha mesma pasta. Vou desativar de baixo o original. Vou vir aqui nessa, cliquei na primeira layer, segurei o Shift e cliquei na última, Ctrl E. Ele juntou todo mundo. Agora eu venho aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. E aí sim, ele vai pegar e vai dar uma desfocada no fundo ali pra mim, tá vendo? Não tem problema, se ele vazar, você liga o de baixo aqui, ele já fica prontinho. Agora sim, clica na última layer, segura o Shift, clica na primeira, Ctrl Shift Alt E. Ele gerou pra você uma imagem inteira. Vamos lá no Filter, Camera Raw Filter. Agora eu vou lá, dou um Sharpness, um pouquinho de Sharpness. Venho aqui no Basic. Vou dar um pouquinho de exposição, bem pouquinho, tá? Contraste, pode dar um pouquinho de contraste a mais aí para ele dar uma forçada nos pretos. Então aqui no Detail já coloquei. E se eu quiser também, só para fechar com chave de ouro, eu venho aqui, coloco em Effects, eu coloco um Grain aqui, né? Um noisezinho. E beleza. Com isso, eu tenho minha imagem finalizada. E foi dessa forma que a nossa imagem saiu, né? Aqui eu forcei mais o Sharpness, tá vendo? Uma arte nunca igual a outra, até porque aqui agora já apareceu mais os prédios, então poderia escurecer mais o fundo se eu quisesse, poderia dar um color balance nesse fundo para trazer ele para esse amarelo também. Isso é totalmente opcional, galera. Eu só tô mostrando aqui que dá para fazer a mesma arte, a mesma lógica de arte da mesma ideia que a gente saiu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer se aprofundar mais sobre essa área de design para marketing digital, design para infoprodutos e lançamentos digitais, se tornar literalmente um designer estrategista para trabalhar com design para internet, segue aí o link na descrição, tá aí, ó, meu link do meu curso onovodesigner.com. Você pode acessar lá e confere se o conteúdo te agrada, e se te agradar, eu te espero lá dentro da área de membros. Participe aí do curso, que vai ser uma honra ter você por lá. Beleza? A gente se vê, até o próximo vídeo. Fui!